Olá, meus queridos juvenis por Cristo, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais uma aula, neste domingo maravilhoso que o Senhor nos deu. Nós vamos falar sobre um tema bastante importante hoje, que é o seguinte, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos apóstolos. Vamos orar primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus por mais um momento de poder aprender da sua gloriosa palavra. Pai amado santo, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Te pedimos a tua bênção sobre esse estudo, Senhor Deus. Te pedimos a sua bênção sobre a nossa nação, Pai. Pai, que o Senhor venha tocar os nossos corações e que sua palavra venha frutificar em nossas vidas. E que nossa nação brasileira possa ser abençoada, Pai, a começar em nós, Senhor Deus, a começar na nossa própria casa. Fica conosco e em nome de Cristo Jesus que eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Eu vou ler com vocês o texto de 2 Coríntios 11, do capítulo 11, versículo 12 a 15, que diz o seguinte: O que faço e farei é para cortar ocasiões àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 12 a 15. Então a gente vai tratar um pouquinho da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, na época de Paulo, ela era uma cidade muito, muito próspera. A sua localização ela era estratégica, principalmente para os grandes navegadores, para as grandes embarcações da época. Então a cidade ela conseguia fornecer tudo o que era necessário para o comércio, porque ela tinha 2 portos grandiosos e ela tinha uma posição central ali no Mediterrâneo. Por isso havia muitos moradores temporários naquele lugar, tal qual a nossa zona sul aqui do Rio de Janeiro, Botafogo, onde a nossa igreja se localiza. Então, havia uma movimentação muito grande na cidade de Corinto. Ela era uma grande metrópole e ela refletia o de mais importante, o de mais contemporâneo dos seus dias. Então, de acordo com o ambiente onde aquela igreja de Corinto estava plantada, você tinha problemas que os membros da igreja compartilhavam por estar imersos naquela cultura. Então, haviam pessoas ricas, haviam pessoas relativamente bem na vida e havia escravos na igreja de Corinto. Paulo, quando ele chega a Corinto, como era de costume, ele começa a anunciar o evangelho, primeiramente na sinagoga local. Normalmente ele já fazia, eu já até falei sobre isso em outra aula. E depois ele começou a anunciar o evangelho na casa de Tício Justo. Isso a gente vê lá em Atos 18, 4, 7. E ali na casa de Tício, ele funda a igreja. Então, os líderes dessa igreja em Corinto, eles eram Crispo, Sóstenes, Gaio, Estéfanes, Fortunato e Acaio. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 1, versículo 1, 14 e também no 16, 17. Então, assim que Paulo deixa a igreja de Corinto, ele deixa aos cuidados de homens capazes. Mas devido ao fato de Paulo ter fundado aquela igreja, Paulo continua a ser como pai espiritual para os coríntios. Então, ao mesmo tempo que eles estão longe, geograficamente falando, longe em relação à localidade, ele ama tanto os membros da igreja de Corinto que ele continua cuidando à distância. E é muito interessante que você tem um cuidado pastoral remoto à distância naquela época já. Logicamente não existia WhatsApp nem Skype, por exemplo, mas já havia um cuidado à distância
E mesmo à distância, o coração de Paulo estava também com aquela igreja de Corinto. E aí a gente pode também aproveitar este momento, esse breve momento, para lembrar dos nossos pastores da nossa querida igreja de Botafogo. Reverendo Cid, Reverendo Diego, também o Reverendo Miguel, que mesmo à distância continuam cuidando de nós. Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, Paulo sempre amou muito aquela igreja, sempre houve um zelo, um cuidado muito grande de Paulo por aquela igreja. Então é por isso que, por exemplo, a gente pode ver esse amor refletido, que dos escritos de Paulo que chegaram até nós, 2 cartas são para a igreja de Corinto. E exatamente por tanto amá-los que ele adverte: cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os falsos profetas. Então, nós vamos agora entrar mais especificamente nisso. Se há uma necessidade de cuidado quanto aos falsos apóstolos, nós primeiramente precisamos saber quem são os apóstolos. Os apóstolos, eles são os 12, ou seja, o grupo inicial dos 12 discípulos escolhidos por Jesus Cristo, que a gente pode ver lá em Mateus 10, capítulo 2 a 4. Lembrando que desses 12 discípulos originais que Cristo chama, a gente tem a substituição de Judas Iscariote, que traiu a Cristo, por Matias. Isso a gente vê essa substituição lá em Atos 1, de 15 a 26. E você tem o acréscimo do apóstolo Paulo, que é esse que está escrevendo a carta de 2 Coríntios. Ou seja, o sentido de apóstolo na Bíblia é aquele que foi comissionado por Deus, aquele que foi investido de autoridade, de poder, de realizar milagres por Deus. Então, os requisitos do apostolado, biblicamente falando, que é o que nos importa, são justamente ter visto, ser sido ensinado por Jesus Cristo. Então, eles viram Jesus, eles foram ensinados por Jesus Cristo, realizar sinais e prodígios e milagres e ter recebido a comissão direta de Deus. Então, a partir desses requisitos, nós temos que os apóstolos, biblicamente falando, eles são aqueles que foram os fundadores, seguindo o próprio Cristo, que é realmente o verdadeiro fundador, seguindo os passos dele, os fundadores da igreja cristã. Eles são o fundamento, a base, os ensinos dele, né? São a base para nós cristãos hoje em dia. Então, apóstolos, biblicamente falando, são aqueles que foram Pedro, Tiago, João e os outros, e basicamente Paulo também. Esses são os verdadeiros apóstolos. Então, o que são os falsos apóstolos? Eles não foram comissionados por Deus, que foi uma das que a gente destacou. Eles eram intrometidos, eram penetras na casa de Deus. Eles se autodeclararam apóstolos sem qualquer parâmetro na vontade de Deus, a vontade do Eterno. E eles eram falsos não somente pelos falsos ensinos, mas também por serem justamente ladrões desse título apóstolo. Eles se autodenominaram apóstolos, sem o serem. E além disso, para piorar, esses falsos mestres, eles mercadejavam, eles vendiam a palavra de Deus para encher seus próprios bolsos. Eles estavam verdadeiramente a serviço de Satanás. E o que mais? Eles não tinham o ensino de Cristo. Muito pelo contrário, eles se opunham à verdadeira sabedoria de Deus, eles haviam distorcido a verdade de tal modo que Jesus, o Espírito deles e o Evangelho deles eram completamente, radicalmente diferentes do que Paulo pregava. Então, meus queridos juvenis, embora seja mais breve, eu quero logo ir para as aplicações desse texto que a gente tratou. Que primeiro, hoje em dia há muitos que se denominam apóstolos. Há muitos que se denominam profetas de Deus. E nós temos certeza, aqueles que que se dão o título de apóstolo, eles não o são, porque nós já aprendemos a identificar quem são os verdadeiros apóstolos segundo o texto bíblico. São aqueles que foram
que viram a Cristo Jesus, aqueles que foram ensinados por Cristo Jesus, aqueles que foram comissionados por Deus, são esses os que foram chamados por Deus para cumprir o papel de apóstolos. São aqueles que são o nosso fundamento, são os nossos pais espirituais. Aqueles que são fiéis a Cristo Jesus e a palavra dele. Hoje em dia nós não temos apóstolos mais nesse quesito. Então nós temos verdadeiros homens de Deus, verdadeiros ministros de Deus que nos ensinam sobre a palavra de Deus. Mas o intuito aqui é a gente justamente fazer a diferenciação. Então, aquele que prega qualquer outro evangelho, senão o evangelho que Cristo veio a inaugurar nas nossas vidas, o evangelho que Paulo pregava da morte de cruz de Cristo, morte para perdão de pecados, morte para salvação, morte e ressurreição que nos tira do império das trevas e nos traz para o reino da luz de Cristo, esses não são apóstolos, verdadeiramente falando. Esses não são profetas de Deus, biblicamente falando. E aí, para uma aplicação prática para as nossas vidas. Como você, meu querido juvenil, como você que está me ouvindo neste momento, que falou, rapaz, existem pessoas que se apropriam de títulos dos quais elas não deveriam carregar mesmo. Existem pessoas que não só pregam outro evangelho, mas são, na verdade, instrumentos de Satanás para entre as pessoas e o reino dos céus. São realmente ladrões que tentam roubar as ovelhas de Cristo Jesus. Como eu identifico essas pessoas? Você precisa ler a palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, ele vem no nosso contato, ele é aprendido no nosso contato com a Escritura Bíblica. Então, meu querido, se você hoje está me ouvindo, você só conseguirá se desvencilhar pelo poder do Espírito Santo a partir do seu conhecimento da palavra de Deus. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é um pouquinho que precisa ser cultivado na sua vida. Eu não posso ler a Bíblia por você, meu querido juvenil. Você precisa ler, porque você vai conhecer a verdade e essa verdade vai te libertar. Essa verdade vai te livrar de cair nos intentos, nas armadilhas, nas correntes de Satanás, que usam sim pessoas que se colocam como apóstolos de Cristo, que se colocam como profetas de Cristo. Então, meu querido, essa lição de hoje é um pouco mais rápida, mas o que eu quero deixar, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. A sua vida é preciosíssima. A palavra de Deus diz que o temor, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Leia segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Leia ainda que seja um versículo diário, mas busque conhecer a palavra de Deus. Porque sem as nossas pernas a gente não anda, mas sem a palavra de Deus a gente não chega de jeito nenhum ao reino dos céus. Então que você possa nesse domingo ser abençoado por Deus, que você possa refletir sobre a verdade de Deus na sua vida, que você possa ser realmente preservado por Deus nos caminhos de Cristo, mediante ao conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado santo, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu a tua palavra, porque o Senhor nos ensina e o Senhor nos livra do erro. Eu te peço a tua bênção sobre a vida dos juvenis por Cristo. Essas crianças, esses pré-adolescentes, Pai, que precisam tanto de ti, Pai. Livra, Pai, a eles e a mim, a tua igreja, de falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas que se intitulam de super espirituais, Senhor Deus, mas na verdade são realmente mensageiros de Satanás. Livra-nos, Pai, do erro,
Guarda-nos na tua verdade, porque, Pai, a tua palavra é a verdade. Fica conosco em nome de Cristo Jesus. Amém.